por mais que eu já tenha falado brevemente sobre persona em algum episódio, que eu não vou lembrar qual, mas acredito que seja algum dos que eu falei sobre ego, hoje eu quero trazer um olhar, eu diria a princípio, que mais prático. Vamos ver como esse episódio vai se desenrolar. Bom, antes de começar, eu preciso dizer que eu fiquei 2 meses sem gravar, sem trazer nada pra cá, por diferentes motivos. Um deles, inclusive, vou dar uma breve explicação, que inclusive esse episódio está sendo feito só em áudio, como eu fiz nos primeiros. E o que aconteceu recentemente, eu falei disso lá no canal de leituras, que eu tive uma grande perda de cabelo. É um motivo talvez fútil, inclusive eu fiquei pensando em falar sobre isso, sobre, simbolicamente, né, olhar para o que significa cabelo, a perda do cabelo, enfim, mas eu trouxe esse tema como novo primeiro episódio e a gente vai seguir nele, mas dando uma breve explicação. Aconteceu isso, foi uma sequela da dengue que eu tive meses atrás. Dizem que é normal acontecer isso, assim como acontece com a Covid. E eu fiquei meio sem muita vontade de aparecer, de estar à frente da câmera. Não que seja um grande transtorno, mas já é tanta coisa que eu preciso prestar atenção, né, enquanto eu tô gravando, que ainda ter mais esse pequeno transtorno, eu preferi não fazer. Mas vou voltar, talvez nos próximos, talvez seja só esse, um episódio sem a minha cara, dando as caras. Bom, agora explicado, vamos ao tema. Por que eu trago hoje, nesse episódio, né, a questão da persona? Como você deve ter visto aí o título, a gente vai falar sobre como se libertar ou se despir da persona totalmente. Essa foi uma pergunta que eu vi num grupo que eu participo. Um grupo que veio de um curso e as pessoas interagem e alguém trouxe essa questão, essa pergunta. Ela queria saber como que ela poderia, ou se as pessoas teriam dicas de leituras, de meditações, de materiais que ajudem nesse processo de tirar a persona totalmente. E eu quero responder. Eu quero responder aqui, não que necessariamente essa pessoa vá ver, mas talvez essa seja uma pergunta que outras pessoas se fazem. E como uma junguiana em formação, né, eu quero falar um pouquinho pelo olhar dele, ou pelo menos pelo que até aqui eu entendi do olhar do Jung sobre essa questão. Até porque esse grupo é um grupo de contexto junguiano, contexto de sonhos, inclusive. E bom, se a gente for pensar, né, no que resumo do resumo do que seria a persona, a gente poderia chamar de a máscara que a gente veste para poder funcionar no mundo, para poder existir. A gente representa papéis. Você tem o seu papel profissional, você como profissional, você como mãe, se você for mãe, você como filha, você como companheira, parceira, enfim, temos vários papéis, a amiga, a colega, né? Então, a gente veste, é só pensar mais ou menos que a gente não poderia, por exemplo, ser a versão profissional no lugar da mãe, sabe? Você não vai tratar um filho como você trata um funcionário ou um cliente ou um chefe. Então é mais ou menos isso, a persona é
máscara, é o que você representa. E aí, voltando para a pergunta da pessoa, ela quer saber, basicamente, como que ela pode se despir de todas as máscaras, tirar tudo isso e ser quem ela é em essência. É isso que está por trás dessa pergunta. E essa é uma questão válida, né? A gente ser mais quem realmente somos, né? Quem realmente somos em essência. Isso é ótimo. Mas a persona, assim como eu já falei no episódio do ego, que eu falo um pouquinho brevemente sobre o ego, a gente não funciona sem eles. Faz parte. Não tem como. Basicamente a resposta é essa. E eu quis trazer essa pergunta para cá para tirar o peso das suas costas. Se você é alguém que se faz a mesma pergunta que ela, como que eu posso fazer para me desfazer dessa máscara? Você não pode. Você nem deve, talvez. Você pode tomar consciência de que papel é esse, do que isso representa e tudo mais. Mas se desfazer, eu vou dizer, eu como soldada aos exageros, eu vou dizer que é impossível. Mas isso não é ruim. E por isso eu tô aqui falando desse jeito para tirar esse peso das suas costas. Não busque algo que tecnicamente é impossível. Solta esse peso, sabe? Não se cobre por não ter conseguido ainda se desfazer dessa persona ou dessas personas. Não se cobre por ainda não reconhecer a sua essência, saber quem você é. Você está em processo. E não é... A pergunta dela, né, pelo menos, me traz essa coisa de... Eu gostaria de já ter encontrado a resposta. E como que eu faço? Porque foi a forma como ela escreveu, né? Como ela poderia tirar completamente, full time, que ela colocou inclusive, se libertar da persona full time, totalmente, completamente. Então é uma ânsia, uma necessidade de... Soa até como algo que eu tô errada, se eu não conseguir ainda, falta capacidade em mim, então eu preciso correr atrás, eu tô perdendo tempo, eu preciso de mais material, eu preciso de mais informação, mais um livro, mais um texto, para então descobrir a chave que vai virar e vai me fazer não ser mais isso, porque no fundo eu acho que isso é ruim e na verdade não é, né? Como eu disse antes, o que embasa tudo isso que eu tô dizendo é que na verdade a persona ela é essencial, ela é funcional, inclusive a gente pode pensar assim, como eu falei, né, o termo que eu usei, se despir, porque quando a gente pensa em máscaras, nos sonhos, inclusive, o que, via de regra, normalmente, não vou dizer sempre, mas normalmente, representa essa persona, esse personagem que a gente está representando, esse papel, são as nossas roupas. Se eu não me engano, inclusive, eu falei disso no último episódio. Agora que eu lembrei que era um episódio que eu trouxe um sonho meu. E então, provavelmente, se eu tô me repetindo, é isso aí. Vai acontecer. Tem 2 meses que eu não venho aqui. Então, as roupas, né, representam a persona, quando a gente se veste desse papel. E aí, então, se a gente pensar no se despir, a gente pode pensar simbolicamente, né? Então, se eu tirar toda a roupa e sair por aí pelada na rua, eu tô livre da persona, né? Eu tô despida, completamente despida, sem roupa nenhuma. E aí que tá o engano, porque quando eu faço isso, eu tô vestida. Eu tô vestida da persona da pelada. Tem um papel ali, tem a pelada. Então eu nunca, essa imagem eu tô trazendo aqui para ilustrar o meu exagero do impossível. Eu nunca vou conseguir me despir completamente de quem eu sou, da imagem que eu tô passando, do que as pessoas estão vendo, do que eu tô representando, como é essa pessoa pelada andando na rua,
ela pode ter características, ela vai ter características. Então, eu estou representando alguma coisa. Eu estou incorporando um papel ali, mesmo que seja o da sem roupa. Então, isso é só para reforçar essa ideia de que, eu vou dizer agora um pouco menos exageradamente, que é quase impossível. Eu não vou dizer 100% porque precisaria estar aqui de frente para Jung, perguntando exatamente para ele, para ver a resposta dele. Mas eu diria que é quase impossível a gente fazer isso e carregar esse peso, esse fardo, dessa necessidade de tem algo errado comigo. Eu sei que eu tô fazendo ou, vestindo isso que eu não deveria. Esse não deveria, né? Traz esse peso do erro, do equívoco. Eu tô errada, eu tô devendo. E nós, agora pensando mais amplamente, né, principalmente como mulheres, a gente já nasce errada. A gente, na sociedade patriarcal que a gente vive, só por ser mulher, só por nascer mulher, a gente já nasce errada. Então, carregar esse peso extra, né, de erro, de culpa, de qualquer coisa que a gente não fez, né? Isso pesa ainda mais, isso torna tudo ainda mais difícil. É uma autocobrança que é ampliada, que é ainda mais pesada. Então, o meu objetivo com esse episódio era só pontuar isso. Pra, quem sabe, né? Quem sabe não conseguir tirar esse peso das costas. Tá tudo certo. Não tem nada em excesso, a não ser aquilo que você projeta, aquilo que tá na sombra, né? A gente já falou aqui em outros episódios, aquilo que você não tem consciência sobre si e projeta no outro e enxerga no outro como um erro, isso sim é importante tomar consciência e refletir sobre se é válido, se é bom, se é positivo, se não é, o que faz com isso, de onde, né, para onde isso está te levando, para onde isso está te apontando. São essas, e aí a gente pode dizer que são outros elementos da psique. Isso sim, vale o olhar e o empenho de se libertar de. Não a persona, ela não tá fazendo mal a ninguém, como eu disse no início, né? A não ser que você realmente não tenha consciência dos papéis que você representa. Eu vou dar um exemplo aqui. Você pode estar presa em uma persona, identificada com uma persona, seja, por exemplo, a profissional, inclusive, como eu já usei no início do episódio. Se você se identifica com esse papel, você é só isso. Você acaba se tornando só isso. E é perigoso. É muito perigoso a gente se identificar. Porque é instável. A qualquer momento você pode não ser mais aquilo. Você pode não estar mais naquele lugar. E aí a dor é muito maior. Seja para você tomar consciência, né, fazer esse movimento de reflexão do papel que você está representando, seja para se libertar dele. Então, a ideia é reconhecer, mas não se identificar. Esse é o caminho, esse é o segredo. Não é se libertar, se livrar, melhor dizendo, ou se despir da persona. Reconhecer, mas não se identificar. Essa é a chave. Esse é o grande segredo. E é isso. Esse episódio vai ficar mais curto do que os últimos. E eu fico muito feliz com isso, porque eu sempre gosto de falar menos, ser, né, mais objetiva. Espero ter respondido, né, caso você venha ou já tenha se feito essa pergunta. Caso não, deixo aqui a reflexão para você não colocar nos seus ombros um peso desnecessário que não precisa carregar ou ser carregado. E o convite também a observar os seus sonhos. Quando você percebe, né? Qual foi o último sonho que você percebeu o detalhe da roupa? Aquela roupa apertada, aquela roupa rasgada,
pelada, se você estava pelada no sonho, se você ganha uma roupa de presente, se você tá com uma roupa muito grande. Quando? Que cena foi essa? O que aconteceu nesse sonho? Você lembra desse último sonho? Sobre a sua persona? Se você estiver no YouTube e quiser me contar nos comentários, inclusive, vai ser ótimo ler. Adoro ler sonhos das pessoas. E é isso. Eu espero que esse seja o primeiro de uma nova série de episódios. Eu tô agora só por aqui, pelo menos por enquanto. Eu vou dar uma pausa no canal de leituras, vou tirar umas férias de lá para reorganizar internamente em mim e no projeto em si, no que é aquele canal. Então eu me propus um mês de férias para rever e repensar. Então, esse mês, começando agora, né? Começando com esse episódio, eu tô só por aqui. Acredito que vai ser, os próximos pelo menos vão voltar a ser em vídeo, mas tô deixando livre. Como tiver que ser, vai ser, e é isso aí. Eu, hoje, fazendo, me dei conta de que não tinha nada, na verdade, me prendendo. Eu poderia ter seguido gravando, né, em áudio, sem o menor problema. Então, foi libertador sentar aqui para gravar só eu e o microfone, gravar o áudio, sem a necessidade de fazer o vídeo. E eu fiquei muito feliz. Então, esse episódio, para mim, é uma grande vitória. É isso. A gente se vê ou se fala na próxima semana. Inclusive, não sei se eu vou voltar com os episódios de energia da semana. Eu não sei se eles são necessariamente necessários, se faz sentido eu seguir fazendo. Eu gosto, mas eu não sei se faz sentido trazer esse conteúdo para cá. Então, se quiser me contar o que você acha, se você, né, que tá ouvindo, tiver uma opinião, pode me contar se você gosta, se eu sigo fazendo as energias ou só os episódios como esse. Nos vemos no próximo.